Sim, eu tive um relacionamento de 16 anos e quando eu conheci o meu ex-marido, como aquele começo de namoro, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito e de repente você vai conhecendo a pessoa cada dia que passa. Então assim, tudo era legal no começo. Você é linda, você está bem vestida e daqui a pouco você começa a conhecer a pessoa e ela começa a falar para você, olha, se você colocar uma roupinha mais larguinha, você vai ficar mais bonita ainda. Ah, se você cortar o cabelo, você também vai ficar bonita. E aí você vai fazendo, pô, legal, aquele ciúminho, você acha que é um ciúminho legal, saudável, só que não é saudável. Porque quando você começa um relacionamento, você tem que saber que a pessoa está te aceitando daquela forma. E na verdade, o meu ex-marido foi me moldando da forma que ele gostaria que eu fosse como ele queria que eu fosse. Não a Paula que ele conheceu. Então, passaram-se algum tempo, quando eu fui ver, já não era mais eu. Eu já era a Paula moldada pelo meu namorado, né? E aí foi se passando o tempo e as coisas foram piorando. E aí, a partir que você deixa isso acontecer, para você voltar atrás é muito complicado. E eu lembro como se fosse hoje, eu fui com o exame em mãos e falei para ele que eu estava grávida e a reação dele foi extremamente ao contrário do que eu esperava. Ele me deu um soco no rosto. Eu não acreditei, eu chorava muito e foi uma reação que eu jamais esperava. E para mim, eu falei, não, mas acho que é porque ele ficou nervoso. No outro dia, ele me pediu desculpa e falou que ia ficar junto comigo. E aí começou a história, que era para ser um conto de fadas e virou um pesadelo na minha vida. Entendeu? Porque daí foi piorando a situação. Aí eu saí da casa dos meus pais, fui morar com ele e as coisas foram piorando cada vez mais até o nascimento do meu filho. Tivemos momentos que você falava, pô, vai dar certo. Só que você via que as ações da pessoa não iam melhorar. Porque a partir que você não pode usar uma blusinha, regata, você vai nos lugares, você não poderia olhar do lado, você tinha que, sabe aquele medo? Porque você fica com aquilo na cabeça, pô, o cara me bateu quando soube que eu estava grávida dele. E de repente você vê que aquele conto de fada vira um pesadelo. Então eu tinha muito medo de olhar para os lados, eu tinha medo de conversar, até de ir na casa dos meus pais. Se meu pai conversava alguma coisa do meu passado, eu tinha medo. Eu me tremia, eu já queria ir embora, eu tinha medo que aquilo fosse causar discussões. E realmente causava, porque quando ia embora, a palavra era bem forte, você é uma vagabunda. Você é uma vagabunda, pô, você não pode ter um passado, você nunca pode ter um namorado, você nunca teve uma história. Você tem que zerar a sua vida ali e começar uma vida como se você fosse, nasceu ali. Eu tentei o máximo esconder isso dos meus pais, consegui, até eu acho que eu escondi, porque eu acho que pai e mãe conhecem o filho que tem. Tentei uma separação, achando que ia ser legal para mim. Eu fiquei 2 meses separada dele e eu pedi para voltar. E quando eu pedi para voltar, aí voltou pior ainda, porque era do jeito dele, novamente. E aí eu me vi dependente daquilo, porque eu tinha um filho pequeno, eu achava que meu filho sentia a falta dele. E aí acabamos que voltamos e a coisa foi indo para um lado pior ainda. Aí eu saí de onde eu estava morando, voltei para o quintal dos pais dele e assim, era uma coisa surreal o que eu passava. Se eu saísse de casa sem falar para ele, ou se acontecesse alguma coisa que eu não falasse, era motivo de porrada. E aí eu tinha que trabalhar no outro dia, chegava com o rosto roxo, era um braço, um calor de 26 graus, eu tinha que usar blusa de frio, porque eu tinha que esconder
as marcas que tinham no meu corpo, que não era fácil, era muito vergonhoso. Só que eu não tinha força para acabar com aquilo. Eu achava que aquilo, não, um dia vai melhorar. Só que se um dia pode melhorar, a gente quase se matou. Esse um dia chegou que nós estávamos na sala, estavam meus filhos, e acabou que eu peguei uma faca, ele pegou uma faca, e ele falava que ia acabar comigo, que eu acabei com a vida dele. Ele me cobrava até por causa da gravidez, não que o meu filho foi um erro. Então a gente chegou um tempo que falou, vamos se separar. Foi onde teve a primeira separação, pedi para voltar. Tivemos a segunda separação, voltamos novamente e sempre da mesma forma. Não pense que isso vai mudar, porque a situação é sempre piorar. Se você não tomar um rumo da sua vida, a sua vida nas suas mãos, você nunca vai melhorar. Você vai ser refém daquela pessoa para o resto da vida. E eu tive a perda dos meus pais em 2009, em 2010, quando eu achei que tudo para mim tinha acabado e aquela pessoa era o meu alicerce. Ele achou que eu sempre fosse dependente dele, fez eu sair do meu emprego e, entre outras coisas, me afastei de amigos, eu não tinha mais amigos perto de mim, era só quem ele queria. Quando foi em 2015 eu tinha marcado uma viagem em família, eram minhas férias, e 2 dias antes da viagem ele falou, eu não vou. Ele achou que por eu ser ali na rédea dele, não, ela vai desistir da viagem e ninguém mais vai. Pois eu peguei meus 2 filhos e parti para o meu destino. Foram 10 dias melhores da minha vida, que eu pude olhar do lado, eu pude ver pessoas, eu pude dançar, eu pude ser feliz naqueles 10 dias. Quando eu retornei de viagem, ele me buscou no aeroporto e eu achando que ia estar legal, porque ele falou que sentia saudade e tudo mais. Só que quando a gente chegou em casa, ele estava com um papel na mão, eu tinha levado uma multa e simplesmente ele olhou e falou, chegou uma multa para você, com certeza você estava com seu macho na rua. E aquilo para mim foi a gota d'água. Foi onde eu falei para ele, olha, o dia que eu tiver homem na rua, você pode ter certeza que você vai ser o primeiro a saber. Isso foi dia 10 de agosto. E daquele período de 10 de agosto até outubro, nós vivemos já a separação de corpos. Foi onde eu comecei a ter um pouco mais de vida, a não dar satisfação. Eu saía, vinha trabalhar, cuidava dos meus filhos, das minhas responsabilidades, que eu nunca deixei de lado. Meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Só que a minha vida também é importante. E se eu continuasse do jeito que eu estava, alguém ia sair muito ferido dessa história. Então, quando eu falei para ele que ali acabou, em novembro de 2015, eu conheci o meu atual marido. E que, por uma certa forma, também, é o que eu falo, a violência doméstica não é só para a mulher. Também o homem sofre a violência doméstica. Então, nós acabamos que nos encontramos e tivemos umas histórias bem parecidas, né? E acabei viajando, passeando com ele, tudo, a gente se conheceu família, conheceu meus filhos. E foi quando eu falei para essa pessoa que eu convivi 16 anos, que esse dia, quando eu tivesse uma outra pessoa, eu falaria para ele. Eu fui muito sincera com ele. Eu falei, eu estou com outra pessoa e agora você pode falar o que você quiser, o que você achar que tem que falar, mas isso não me atinge mais. Foi como se eu tivesse quebrado uma corrente, sabe? Falar, tô liberta. E daí pra cá, faz 5 anos que eu tô casada, tenho um filho pequenininho desse novo relacionamento. É um relacionamento de respeito, é um relacionamento que hoje eu posso ser a Paula. E eu falo para todo mundo que o amor, ele não dói, o amor não machuca. A partir que ele machuca, não é amor. As pessoas que estão com a gente têm que aceitar como nós somos. Defeitos, qualidade, se é maluca, se não é. Se é do jeito... A pessoa tem que aceitar você do jeito que você é. Não tem que te moldar. Você tem que lutar por você. Você tem que falar, pô, eu sou assim. Me ame assim.
A pessoa que te molda vai estar feliz, legal, ela tá fazendo o que ela quer, o que eu quero. Mas só que lá dentro você fica ali, você começa a entrar em depressão, é onde tem muitas mulheres que se matam, tem muitas mulheres que cometem coisas assim absurdas, porque ela não é feliz. Não se cale, não tenha medo de falar que você sofre esse abuso. Não deixem as pessoas te ferir, porque a cicatriz fica. Eu tive muita sorte de ser a pessoa que eu sou hoje, porque eu consegui sobreviver, tá? Eu consegui sobreviver. Então nunca deixe que ninguém apague essa luz que tem dentro de você. Lute por você. Primeiro você e depois a pessoa. Você se aceitando, você vai ser feliz. Você pode ter certeza.